Olá, alunos do terceiro da terceira etapa. Hoje nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios propostos na terça-feira da semana passada. O exercício era com relação à representação de matrizes. Só para a gente recordar a representação genérica de uma matriz formada por m linhas e n colunas. Uma matriz genérica a gente tem que ela é formada por N linhas. Olha só, linhas está na horizontal. Primeira linha, segunda linha e assim por diante, até uma quantidade M de linhas. E colunas está na vertical. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, assim por diante, até uma quantidade N de colunas. Então, essa aqui é uma matriz genérica. Cada elemento aqui, ó, tem um local determinado. Tá vendo aqui, ó, A11, A22, A13. O que quer dizer esses números? O primeiro é o número da linha e o segundo é o número da coluna. É a sua coordenada, onde que ele se encontra. Primeiro indica a linha e depois a coluna. Então, ó, linha está na horizontal, colunas na vertical. A22 quer dizer que está na segunda linha, segunda coluna. A1, primeira linha, primeira coluna. Tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre lei de formação das matrizes. Nem toda matriz ela é feita segundo uma lei, certo? Os números podem estar ali aleatórios, sem lei nenhuma de formação. Nós vamos ver dois exemplos de matrizes formadas seguindo uma lei e depois nós vamos fazer a correção do exercício proposto. Quais são os elementos da matriz de ordem 2 por 2? Então, ela tem duas linhas e duas colunas, cuja lei de formação é dada por A e J, ou seja, o local que a gente vai estar colocando o número vai seguir a lei de duas vezes o número da linha mais o número da coluna. Então, duas vezes a linha mais a coluna. Uma matriz de ordem 2 por 2 é essa daqui, ó. Então, ela tem duas linhas e tem duas colunas. Então, essa é a matriz de ordem 2 por 2. A lei de formação, eu vou pegar duas vezes a linha mais o número da coluna. Então, eu vou colocar uma chave para a gente colocar nossos elementos. Qual é o primeiro elemento que está aqui, ó? Quem é que está na primeira linha, primeira coluna? Vou seguir a lei de formação. Duas vezes a linha mais a coluna. 2 vezes 1 é 2 e 2 mais 1 é 3. O primeiro elemento é o 3. Qual é o elemento que vai estar aqui, ó? Na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. A lei de formação é duas vezes a linha, 2 vezes 1, 2, mais a coluna. 2 mais 2, 4. Beleza, terminei a primeira linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Duas vezes a linha, 2 vezes 2, 4. Mais coluna. 4 mais 1, 5. Próximo. Duas vezes a linha, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, está aqui a minha matriz, formada através da lei de formação, duas vezes a linha mais a coluna. Mais um exemplo. Quais os elementos da matriz de ordem 3 por 2, cuja lei de formação é dada por A e J, ou seja, o número da linha e da coluna vai ser linha menos coluna. Uma matriz de ordem 3 por 2, ela tem 3 linhas, 2 colunas. Então, tá aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna. Então, a matriz de ordem 3 por 2 é essa daqui. Os elementos meus, para me descobrir quem que vai estar aqui, por exemplo, na primeira linha, primeira coluna, eu vou pegar linha menos coluna. Então, eu vou colocar uma chave e vou começar a identificar os elementos. Vou seguir essa lei, linha menos coluna. Primeiro elemento aqui, ó, linha menos coluna, ou seja, 1 menos 1,
0. Segundo elemento, linha menos coluna. 1 menos 2, menos 1. Se eu tenho R$1 e gasto 2, vou ficar devendo 1. Vamos agora para a segunda linha. Linha menos coluna. 2 menos 1 é 1. Próximo elemento, linha menos coluna. 2 menos 2 é 0. Descobri agora os elementos da terceira linha. Linha menos coluna. 3 menos 1 é 2. Próximo, linha menos coluna. 3 menos 2 é 1. Pronto, achei os elementos que compõem a matriz segundo essa lei de formação. Linha menos coluna. Vamos para o exercício. Descubra os elementos da matriz usando a seguinte lei de formação. Matriz é 2 por 4 e a lei é I mais J, ou seja, linha mais coluna. A gente fez um agora, linha menos coluna. Isso aqui é a linha mais coluna. Essa é a matriz 2 por 4. Ela tem duas linhas. E ela tem 1, 2, 3, 4 colunas. Então, essa é a matriz 2 por 4. Vou abrir o colchete, né, para a gente estar colocando os valores. Quem é o elemento que está aqui, ó, na primeira linha, primeira coluna? A ordem é I mais J. Então, vou pegar 1 mais 1. 1 mais 1, 2. O elemento que está ali é o 2. Quem é o segundo elemento aqui, ó, da primeira linha? Segundo elemento da primeira linha, I mais J. 2 mais 1, 3. Quem é o terceiro elemento da primeira coluna? Linha mais coluna. 3 mais 1, 4. Quem é o quarto elemento da primeira linha? 1 mais 4, 5. Pronto, terminei a primeira linha. Vamos para a segunda. Quem é o primeiro elemento da segunda linha? Linha mais coluna. 2 mais 1 é 3. Quem é o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna? 2 mais 2, 4. Quem é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna? 2 mais 3 é o 5. Quem é que está na segunda linha, quarta coluna? 2 mais 4, 6. Então, essa é a matriz formada segundo essa lei de formação. I mais J. Primeiro mais o segundo. Linha mais coluna. Segundo exercício. Determinar os elementos da matriz a partir da lei de formação. A matriz é 2 por 3, então ela vai ter duas linhas, 3 colunas. A lei de formação, IJ, vai ser linha ao quadrado mais coluna ao quadrado. Então, eu vou levar a linha e a coluna ao quadrado, somar os resultados. Vamos ver, então, os elementos da matriz 2 por 3. Ó, duas linhas. 1, 2, 3 colunas. Então, vamos abrir uma chave aqui. Então, para me descobrir quem é que está na primeira linha, primeira coluna, segundo essa lei de formação, linha ao quadrado, coluna ao quadrado, somos 2. 1 ao quadrado é ele vezes ele. 1 vezes 1, 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1 mais 1, 2. Primeiro elemento é o 2. Quem é o próximo elemento aqui? Primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. É ele vezes ele. 1 vezes 1 é 1. 2 ao quadrado é ele vezes ele. 2 vezes 2 é 4. 1 mais 4, 5. Quem é o próximo elemento? Linha ao quadrado mais coluna ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. 1 mais 9, 10. Próxima linha. Quem é que está na segunda linha? Primeira coluna. Segundo a lei de formação, primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 4 mais 1, 5. Então, 5 está na segunda linha, primeira coluna. Quem é que está na segunda linha, segunda coluna? Conforme a lei de formação, primeiro ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais o segundo ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 com 4, 8. Então, 8 está na segunda linha,
segunda coluna. Quem é que está na segunda linha, terceira coluna? Conforme a lei de formação, linha ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais a coluna ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 com 9, 13. Então, essa é a nossa matriz. Essa é a resposta da questão número 2. Linha ao quadrado mais coluna ao quadrado. Vamos para a terceira. Observe a matriz representada abaixo e responda. Então, olha só, nós temos uma matriz 3 por 3, olha só. Uma linha, duas linhas, três linhas. E uma, duas, três colunas. Os elementos dessa matriz 3 por 3 são esses elementos aqui. E aí a pergunta são essas. Quais elementos que representam, corresponde ao A11? Quem é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? Essa é a primeira linha. Então, é um desses elementos aqui. Mas ele está na primeira coluna, ou seja, nessa coluna. Então, na primeira linha, na primeira coluna, é o número 2. Quem é o próximo elemento? Quem é que está na segunda linha, segunda coluna? Opa, foi o contrário aqui, ó. Quem é que está na primeira linha e terceira coluna? Primeira linha, terceira coluna, número 4. Próximo. Quem é que está na segunda linha e segunda coluna? Ou seja, na segunda linha é o segundo número. Na segunda linha, segundo número, 4. Quem é que está na segunda linha e na terceira colocação? Segunda linha, terceira colocação, número 5. Quem é que na terceira linha está na segunda coluna? Ou seja, quem é que na terceira linha é o segundo número? Terceira linha, segundo número, número 5. Quem é que na terceira linha está na terceira coluna? Ou seja, na terceira linha é o terceiro número. Terceira linha, terceiro número. Certo? Então, esse foi o exercício. Dúvidas, me procurem.